Bom dia, meus irmãos padres da região Tinga, querido povo de Deus, também aqui dessa região Tinga. Eu venho fazer esse vídeo aqui porque ontem nós tivemos uma reunião com o Dom Pedro, que deu origem a esse decreto, devido à pandemia que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo, o coronavírus. Então, eu quero refletir alguns minutinhos com vocês sobre os pontos que Dom Pedro e todo o Conselho de Presbítero, ao qual faço parte, discutimos, partilhamos, chegamos num consenso, tá? Para que a gente realmente cuide da vida, cuide dos nossos irmãos. Realmente a situação é grave, é uma situação complexa. É lógico que nós não devemos criar pânico, não é para isso, mas devemos nos cuidar e proteger aqueles que nós amamos. Lembrar que, apesar da situação que nós estamos vivendo, a igreja somos nós, não é? Então não é a igreja que vai fechar, são os templos que vão diminuir suas atividades, mas a igreja somos nós. Onde tiver 2 ou mais ali reunidos, ali está a igreja, não é? Ali está aquela porção do povo de Deus, tá bom? Então eu vou ler o decreto e tentar partilhar com vocês algumas coisas, para também não ficar com tanta dúvida, tá certo? Tirar as dúvidas na medida do possível daquilo que eu consegui. Se eu não conseguir, a gente passa aí para a instância do nosso bispo, Dom Pedro. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Santo André, São Paulo, em nome de Jesus. Decreto. Aos que este nosso decreto virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Fazemos saber a todos os fiéis da Diocese de Santo André e demais pessoas de boa vontade, a quem interessar, possa que, considerando o dever da Igreja em promover a vida conforme Evangelista João, capítulo 10, versículo 10, e a grave situação da pandemia, Covid-19, coronavírus, que a cada momento exige novas tomadas de decisões. Então lembrar que esse decreto pode ter mudança, né? Tudo depende de como vai caminhando essa pandemia no nosso país. Vamos pedir a Deus, pedir ao Senhor que realmente haja uma diminuição, que a gente consiga, nos cuidando da nossa família, bloquear esse vírus, não é? Considerando que o bispo diocesano, a teor do cânon 87, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico, pode dispensar os fiéis do cumprimento das leis disciplinares na sua circunscrição eclesiástica. Em acréscimo às nossas orientações anteriores contidas no comunicado do dia 6 de março de 2020 e na nota pastoral no dia 14 de março de 2020. Diante do agravamento da situação, dispomos as seguintes normas, exortando que sejam observadas em toda a diocese, enquanto não ordenamos o contrário. Número 1. Atividades pastorais. Sejam suspensas todas as atividades pastorais que envolvam o risco de contágio, quer sejam celebrações com um grande número de fiéis, catequese, reuniões das pastorais e movimentos, grupos de oração, círculos bíblicos e todos os eventos religiosos que possam gerar aglomeração de fiéis. Ficam suspensas as visitas pastorais do bispo diocesano às comunidades. Também as festas e quermesses ficam suspensas. Então aqui no número 1 das atividades pastorais, está dizendo suspensas todas as atividades pastorais que envolvam risco de contágio, que sejam celebrações com grande número. Talvez o melhor nome seria eventos, né, para a gente entender. Porque depois no parágrafo 2 vai falar das missas, que não estão canceladas. Então, celebrações aqui seriam eventos de grande porte, talvez o cerco de Jericó, né, as missas onde nós oramos por cura e libertação. Então, evento que consiga, que aglomere muita gente, deve ser evitado. Então, é nesse sentido a palavra aqui, celebração, tá certo? Número 2, missas. Sejam mantidas abertas e ventiladas as igrejas, para que nelas possam orar os que desejarem. Quanto às celebrações das missas, 2 pontos. Ficam dispensados do dever de cumprir o preceito da missa dominical e de dias de preceito conforme o cânon 1247 do Código de Direito Canônico. Todos os fiéis da diocese, em especial os que estão no grupo de maior risco, os idosos, né? As crianças, aqueles que têm problema de saúde grave, que os sacerdotes não deixem de celebrar as missas, mesmo sem povo, conforme o cânon 904 do Código de Direito Canônico, implorando a Deus a sua misericórdia e o fim desta pandemia.
As missas sejam breves, com ritos essenciais e sem música. Então aqui os ministérios de música vão ter que realmente dar um intervalo aí no seu ministério, no seu serviço à igreja, não é? Como a gente conhece popularmente como missa seca. Que estas missas, na medida do possível, sejam transmitidas pelas mídias sociais. Os fiéis que participarem das missas mantenham distância uns dos outros, conforme orientações sanitárias. Nada de ficar perto um do outro, tá certo? Dá um espaço. Os que não forem às igrejas assistam pelos meios de comunicação disponíveis. A Diocese está disponibilizando no seu site o folheto especial do ABC litúrgico para celebrações em casa, para as pessoas sozinhas ou familiares, segregados em quarentena ou reclusos em casa, conforme recomendação geral das autoridades sanitárias. É a igreja doméstica em oração. Então, para aqueles que estão em quarentena, para aqueles que não podem ir ao templo, né, devido às diversas situações, devido à idade, hipertensão, problema cardíaco, respiratório, podem também entrar no site e fazer essa oração da igreja doméstica, da igreja do lar, em sua casa, aí com esses apontamentos, né, do folheto especial para esse momento, tá certo? Então, viver esse momento de oração também na sua casa. Confissões. Os mutirões de confissões ficam suspensos, então na nossa região não terá mais o mutirão de confissão, tá certo? E adiados para tempo oportuno. Sejam mantida a possibilidade da confissão pessoal, com as devidas precauções. Os que, por prudência, adiarem o momento da confissão, façam o ato de contrição perfeita, Santo Afonso de Ligório, procurando confessar-se assim que possível. Então, faça o ato de contrição perfeita, segundo aí o método de Santo Afonso, e depois, passando essa pandemia, você vai procurar o sacerdote para confissão auricular, para essa confissão pessoal que nós conhecemos, tá? Mas sem ficar com problema, assim, de dor na consciência, de culpa, tá certo? Porque a igreja, o bispo, que está abrindo, né? Liberando isso com esse poder das chaves. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então não precisa criar pânico se você não conseguir se confessar para a Páscoa, que aqui é uma liberação do nosso bispo, tá? Do sucessor do apóstolo, aqui dos apóstolos aqui na nossa diocese, que é o Dom Pedro. Então fique com o coração bem tranquilo, em paz, certo? Procurando um sacerdote logo depois que passar a pandemia. Batizados e celebrações de primeira comunhão, crisma e casamentos. Quanto aos batizados, celebrações de primeira comunhão, crisma, casamentos, sejam adiados até uma data possível. Então, batizado, crisma, primeira Eucaristia, adiados. Casamentos que não podem ser adiados, haja o diálogo entre os noivos e o pároco, ou administrador paroquial, tá bom? Chegando no melhor consenso, porque também tem muitos bufês que já estão cancelando, então a gente sabe que é um momento de dificuldade, de problema sério, né? Vamos tentar, aqueles padres que já têm casamento marcado, dialogar com o casal. Se não for possível, tudo bem, mantendo aí os devidos cuidados, segundo as normas sanitárias, mas seria mais importante, seria o ideal, seria que conseguisse fazer esse cancelamento, mas sempre em diálogo, sobretudo porque também existe um contrato aí das duas partes, né, entre a igreja e os noivos. Então, tentar dialogar o máximo possível, tá certo? Número 5, atendimento a doentes e exéquias. Quanto ao atendimento aos doentes, que se façam com o máximo cuidado, dependendo da urgência necessária. Então, no caso, urgente, né, de urgência. Talvez aí aos moribundos, aqueles que estão próximos de uma partida, né? Em relação às exéquias, dispensar os ministros extraordinários mais vulneráveis, idosos com todos esses problemas de doença que a gente já falou, não é? Aqueles que têm diabetes, são hipertensos, têm problema respiratório, já têm acima de 60 anos, devem ser dispensados nesse momento, esses ministros. Que os padres assumam a tarefa, dentro do possível, em realizar a exéquia, tá bom? A encomendação daqueles que faleceram. 24 horas para o Senhor. Sejam canceladas todas as atividades programadas para este evento, tá? Então, as 24 horas nós não teremos nesse momento. Se for possível, se for aí também algo que o nosso bispo resolver, vamos pensar mais para frente como que vai ser feito, não é? Ele vai com certeza dar as direções para a diocese e para as regiões.
Número 7, Semana Santa. É realmente um assunto delicado a Semana Santa, sobretudo porque muitas paróquias já estão preparando, muitas já até prepararam, aí, como por exemplo a paróquia Nossa Senhora do Bom Parto já preparou. É um assunto delicado, mas que nós precisamos ter cautela, tá certo? Todos os fiéis de nossa circunscrição eclesiástica, Diocese de Santo André, a teor do cânon 87, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico, ficam dispensados das celebrações litúrgicas prescritas para este período da Semana Santa. Quanto às celebrações devocionais praticadas na religiosidade popular durante essa semana, procissões, via sacra, encenação da paixão, procissão do depósito, procissão do encontro e outras práticas religiosas populares durante essa semana, os ofícios ficam suspensas. Nós não teremos, nenhuma dessa celebração. Para cada dia da Semana Santa, observe-se o seguinte: Domingo de Ramos. Fica cancelado o evento, 10º Domingo de Ramos, da Juventude com o Bispo, não terá mais, os nossos jovens com o Bispo, programado para acontecer em Santo André. Ficam suspensas procissões em todas as paróquias, que a missa seja celebrada conforme a terceira forma, entrada simples. Então nós não teremos a procissão, será a entrada simples, prevista no missal. Nós temos geralmente os dois modos principais que a gente faz, que é aquele com procissão, mais solene, e com a entrada simples. Esse que nós vamos assumir aqui na Diocese nesse momento. Quinta-feira Santa. Então, segunda-feira Santa, terça-feira Santa, quarta-feira Santa não teremos atividades, tá bom? Quinta-feira Santa, a missa crismal, que às 9 horas será celebrada na catedral, somente o clero, somente os padres, irão participar, sem a participação dos fiéis, de uma forma breve, com a transmissão ao vivo, pelas mídias sociais da Diocese. Essa missa é a missa onde é abençoado, é consagrado os santos óleos, que depois é distribuído nas igrejas. Também é o dia onde se renova aí os votos dos sacerdotes, as suas promessas, as promessas sacerdotais. Tá bom? A missa vespertina da ceia do Senhor lava-pés à noite seja celebrada da forma mais breve possível, suprimindo o lava-pés. Então, nesse dia também nós não teremos lava-pés. Aqueles que forem à igreja, que se sentir realmente possibilitados em ir, tá certo? Lembrando que lá em cima fala que não há uma obrigação, uma prescrição aí realmente oficial de estar obrigado a esse preceito, mas aqueles que desejarem ir também observar as normas sanitárias, de estar distante, não apertar a mão, não dar beijo, não dar abraço, certo? Se tossir, mão na boca. Aqueles que tiverem mais receio vão com máscara, não tem problema nenhum, certo? Mas sempre observando essas normas. Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão seja também o mais breve possível. Quanto à adoração da cruz, observe o item 19 do Missal, página 261 do Missal Romano. Ficam suprimidas as procissões do Senhor Morto, ofício, encenação da Paixão e vias sacras, tá certo? E também nós não teremos essa adoração que nós fazemos geralmente nas paróquias com os horários de cada grupo, Fica suprimido também isso, devido à questão da quantidade de pessoas. Então nós não queremos juntar muitas pessoas juntas, colocar muitas pessoas juntas, aglomeradas. Sábado Santo, a Vigília Pascal seja celebrada na forma mais breve prevista no Missal. Domingo de Páscoa, fica cancelada a entrega dos Santos Óleos na missa das 8 horas da manhã na Catedral do Carmo, Catedral Diocesana, como estava previsto. Então, domingo de Páscoa é nas suas comunidades mesmo, sempre mantendo distância o máximo possível, tá certo? Para aqueles que realmente desejarem estar presente com todos os cuidados que se fazem necessários para esse momento que nós estamos vivendo. Que padres, diáconos, religiosos e religiosas, agentes de pastoral, todos os fiéis se empenhem em colaborar com as autoridades sanitárias e civis de cada município da Diocese, colocando-se à disposição para conscientização da população, incentivando no cumprimento das normas de prevenção básica. Que todos nos empenhemos em elevar a Deus as orações fervorosas para que cesse esta agonia que nos assola neste momento. Recomendamos, conforme a antiga tradição da Igreja, que peçamos a intercessão de São Sebastião, padroeiro contra a peste, fome e guerra. E nesse sentido,
nós já estamos aí junto com a igreja de Roma, com toda a igreja de Deus, com também esse santo terço, pedindo a Deus aí para que cesse esse momento de sofrimento em que todo mundo está parado, né? O mundo inteiro está parado e realmente vivendo um sofrimento, né? Muitas famílias perdendo amigos, entes queridos. Então é momento da gente, além de criar consciência, da gente dobrar os nossos joelhos, rezar junto com a igreja, pedindo a Deus essa graça especial. E a Nossa Senhora, ela que é a nossa mãe, ela que pisa na cabeça da serpente, para que também afaste de nós esse vírus, essa peste que tem assolado o mundo. Este decreto foi elaborado após reflexões realizadas em reunião com o vigário-geral, vigário episcopal para a pastoral e os padres coordenadores das regiões pastorais, né, a qual a nossa região Utinga faz parte. Eu estava presente nessa reunião. As normas aqui dispostas poderão sofrer alterações, como descrito acima, dependendo do desdobramento da pandemia. Então, fique atento que a qualquer momento esse decreto pode ter mudanças internas nele, né? Então a gente não sabe como essa situação vai se desenvolver. Nós estamos pedindo a graça de Deus para que realmente cesse o mais rápido possível, mas esse decreto pode haver alteração sim, tá bom? Animemo-nos uns aos outros com argumentos da nossa fé, esperança e a prática da caridade fraterna. Como pai e pastor que intercede e sofre junto em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Santo André, 17 de março de 2020. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André. Padre Vinícius Ferreira Afonso, vice-chanceler do bispado. Então, ontem mesmo, nós tivemos a reunião e ontem mesmo Dom Pedro ficou já desenvolvendo esse decreto, redigindo, preocupado com a nossa diocese, querendo que a nossa diocese se cuide. Meus irmãos, não é tempo de férias. Não é férias, não é brincadeira, não é descanso. Muitas pessoas estão aproveitando esses dias para ir para a praia, para ir para a piscina. Eu tenho acompanhado aqui mesmo no apartamento onde é o apartamento paroquial, pessoas na piscina. Não é momento de brincar, de ir para bar, partilhar com os amigos. É no momento realmente de restringir o máximo possível, tá? Para você cuidar daqueles que você ama, certo? Da sua família, dos seus filhos, sobrinhos, amigos, parentes, né? Os anciãos, né? Os idosos. Então, não vamos brincar, tá certo? Nós estamos recebendo diariamente mensagem de enfermeiros, médicos. A coisa é grave, tá certo? Vamos criar consciência, cuidar da nossa paróquia. Em breve, nós teremos, em muitas paróquias, eu acredito que missas transmitidas pelas redes sociais. Aqui na Bom Parto nós tentaremos fazer, e também momentos de oração, momento de clamor a Deus pelas redes sociais, que vocês acompanhem, tá bom? Vamos nos unir. A igreja não está fechada, os templos estão diminuindo suas atividades, mas a igreja somos nós. Então que, através da intercessão de Maria Santíssima, não é? Que é padroeira de nossa diocese, de toda a nossa diocese, nós vamos pedir a ela que cuide de cada um de nós, por essa intercessão especial, e pela intercessão de São Sebastião, que nos livre das pragas, das pestes, e que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As dúvidas podem ser enviadas para mim, através dos padres da nossa paróquia. Aquilo que a gente pudesse ajudar, vamos nos ajudar, tá bom? Mas eu acho que ficou bastante claro. E lembrando que a palavra celebração, lá no início, ela aponta para situações de grandes aglomerações, né? Cerco de Jericó, missa onde nós oramos por cura, eventos, atividades. Então essa palavra celebrações é em todo sentido. Estaria mais aí, seria mais sinônimo de eventos, né? Porque as missas vão continuar, lógico, acompanhando todas essas normas sanitárias e também a norma do decreto do nosso bispo da Diocese de Santo André. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em oração. É momento da gente rezar, pedir a Deus que cuide de nós, cuide da nossa igreja, dos nossos familiares, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e que Deus cuide de cada um de nós. Amém.